Yeah, 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 yeah. 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 Esse ano, nessa segunda edição, fazendo uma retrospectiva de uma parte significativa das coisas que foram produzidas aí desde 2010. As datas escolhidas trazem uma grande simbologia não só para o cinema local, como também para o cenário nacional, uma vez que se iniciou na data de aniversário de Geraldo Sarno e se encerra no dia em que se celebra o nascimento de Glauber Rocha, dois dos principais cineastas brasileiros que nasceram na região. A primeira edição ocorreu em 2021, com exibição de curtas inéditos realizados por recurso da Lei Aldir Blanc, e conseguiu uma grande mobilização na região, com programação sendo exibidas nas TVs UESB e TV Crimurê, aqui em Vitória da Conquista e em Salvador, além de atividades paralelas ocorrendo de forma online, como entrevistas com as equipes dos filmes, bate-papo interativo nas redes sociais, conversas criativas sobre as produções, entre outros. Para a segunda edição, cerca de 36 filmes foram divididos em 9 mostras temáticas, que foram exibidas diariamente nas TVs educativas e universitárias, entre elas a TV UESB, TV UFMA, em São Luís, Maranhão, e Sala de Cinema Premiere no interior do estado da Bahia. Alcançando abrangendo cidades como Vitória da Conquista, Planalto, São Luís do Maranhão, Barreiras, Caetité, Guanambi, Luiz Eduardo Magalhães, fazendo um panorama do cinema do sudoeste da Bahia, de curtas realizadas nos últimos anos. Aí os temas foram o Sertão e Sertanejo, foi a abertura da nossa semana, em homenagem a Geraldo Sarno, Olhares sobre a Infância, Gênero e Patriarcado, Reflexões sobre o Tempo, Cinema, Memória e Patrimônio, Política e Sociedade afirmando identidades, Corpo, Gênero e Performance, Grito de Liberdade, e hoje encerra com a programação na TV UESB e na TV UFMA, com o tema Personagens do Sudoeste Baiano. As mostras foram divididas em 2 sessões, sessão REC Conquista, sendo esta a programação principal, que foram exibidas nas TVs e na sala de cinema, e a sessão REC Convidados, com filmes nacionais que foram exibidos presencialmente na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, com o objetivo, inclusive, da gente conseguir democratizar o acesso de filmes que muitas vezes não chegam e que foram importantes no cenário nacional, para pensarmos nos nossos próprios filmes. Tivemos ainda a cerimônia de abertura e de encerramento presenciais. A abertura presencial aconteceu na comunidade do Pradoso, distrito de Vitória da Conquista, um dos locais onde foi gravado o longa-metragem Alice dos Anjos, e que foi exibido pela primeira vez. A gente teve uma sessão muito bonita, assim, eu acho que tivemos mais de 200 pessoas da comunidade do Pradoso, o salão lotou, e foi um momento muito simbólico, porque eu acho que de alguma forma, quando a gente pensa os nossos filmes, a gente também pensa nesse lugar social, né? Como a gente volta e contribui para a sociedade que abraçou o filme. E aí foi um momento muito emocionante. Tivemos algumas atividades, né, no decorrer. A gente teve os diálogos de criação, que é o momento em que a gente pode conversar, nesse caso da segunda edição, sobre os temas que atravessam os nossos filmes. Na primeira edição foram diálogos sobre funções técnicas, né? Dessa vez a gente achou que seria legal ir pelos temas, porque a semana foi dividida por temas. E a ideia é que a gente faça agora essa programação de encerramento, em que a gente consiga conversar sobre o cinema conquistense, nesse diálogo de encerramento, com parte dos diretores. A gente teve mais de 20 diretores na programação da semana de projeção, e muitos deles, inclusive, já não estão na cidade, né? E a gente sente a necessidade e a gente entende a potência que é conversar sobre cinema. E aí a ideia é que agora a gente faça essa conversa entre a gente, depois a gente abre também para quem não é diretor, para a gente conversar sobre
perspectivas sobre o que nos atravessa dentro do fazer cinematográfico e sobre perspectiva de futuro, inclusive, sabe? Como que a gente enxerga o cinema aqui em Conquista e o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Então a ideia é essa. E às 6 horas da tarde a gente vai ter a cerimônia de encerramento com o lançamento da plataforma Display e com a exibição de Alice dos Anjos para pessoas cegas, surdas e ensurdecidas. A gente já tem confirmado a comunidade surda. A gente está esperando a confirmação da comunidade cega e a gente já quer convidar todo mundo para participar, mesmo ouvintes e videntes, porque só assim a gente consegue um momento de inclusão, né? A ideia não é que seja uma exibição exclusiva para eles, assim, porque senão a gente vai estar separando, não incluindo, né? Então a ideia é que a gente realmente tenha inclusão e vai ser um momento especial para a gente, muito potente, porque eu acho que a gente fala muito sobre ferramenta social, né, sobre a nossa função social, mas não é só isso não. Para a gente, enquanto realizador, é importante que o filme chegue abranja cada vez mais público, né? E a gente está falando de um público que é um público muito potente e que necessita de ser incluído, assim. Então, fazer disso não é só exercer, não é só importante pela inclusão, mas é importante porque a gente está construindo, a gente está expandindo ainda mais o público para o cinema conquistense. Isso é muito importante. Então, quero convidar vocês também às 6 horas da tarde para essa programação. Eu quero agora convidar, não vou chamar por nome não, eu queria convidar os diretores que vão participar desse momento para se achegarem à mesa para a gente começar o nosso diálogo. Aí vocês podem se achegar. A ProEx, que foi fundamental para toda a programação presencial. Quero agradecer também aí a ProEx. A gente vai soltar cards porque a gente vai esquecer nome de pessoas e isso não vai ser legal. Então a gente solta cards com o nome de todo mundo bonitinho. Quero agradecer muito o pessoal do teatro, né? A pessoa de Eliana, Jorge. Eu falei que não ia soltar o nome, acabo soltando, mas enfim. O pessoal do Conquista Repórter, que foi essencial para a parte de mobilização, porque a gente entende também que é importante valorizar os realizadores, né? Valorizar, é importante a gente assistir os filmes, mas também criar pensar, né, o perfil dos realizadores e tal, e aí a Conquista Quarta fez entrevistas que foram super potentes. Quero agradecer a TV UFMA e a TV UESB, que foram super importantes também para a realização da semana de projeção. O pessoal da Mãos Tagarelas também, que chegou, sabe, Mãos Tagarelas, e o pessoal do Cinema Premiere que chegou nos 15 minutos do último tempo, assim, e abraçou e foi, sabe? E foi muito importante pra gente esse encontro e a gente deseja que se siga e se fortaleça e a gente faça ainda melhor uma terceira semana de projeção. É isso. Aqui vai ser bem livre, viu? A gente vai ser como o cinema do interior mesmo, que é um cinema sem formas, sabe? É um cinema dos acontecimentos, assim, dos improvisos, né? O cinema de Geraldo Sarne, né? O cinema do improviso. Aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que nos atravessa, como que a gente pensa o nosso fazer cinematográfico, o porquê estamos aqui, na verdade, e aí a gente pensando também no que nos mobiliza daqui para frente, sabe? Eu acho que é por aí a nossa conversa. E aí, como Rogério e Glauber estão com uma programação já agora para tarde, acho que a gente pode começar com vocês. Oi, gente, boa tarde. Essa justificativa que o Daniel deu, né, de começar com o Glauber, eu demonstra muito que ele quer fazer uma visual pra gente. A gente está aqui numa mesa debatendo cinema, mas a gente tem que sair daqui a 10 minutos para uma gravação, para uma filmagem, né, porque a gente tudo muito apertado, a gente tem que conciliar muita coisa.
E outra coisa também que a gente estava ali atrás, né, antes da gente começar assim para valer, a gente está ali na Galvão, como sempre, falando, fazendo aquele inventário maravilhoso de memórias das pessoas que ele conhece, das figuras da cidade, de mundo complementando, dizendo umas coisas também. Sei lá, dá a sensação de que a gente se sentia muito motivado de já conversando e pensando um monte de história, pensando um monte de possibilidades, sabe assim? Parece que cada 5 minutos de conversa era uma nova possibilidade de roteiro, de filme, de documentário. Eu não sei, eu acho que para falar dessa coisa de motivação, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Eu acho que tem um anseio, para mim, atualmente eu penso muito por aí, assim, de pensar num anseio que é meio que duplo, assim, sabe? Essa ideia da paisagem fica muito forte para nós aqui, que fazemos audiovisual na cidade, mas essa paisagem ela é dividida em 2 partes, né? Uma paisagem que é essa paisagem geográfica, a gente tem um anseio muito grande, a gente olha para o horizonte, a gente pensa, poxa, como é interessante isso aqui, né? Acho que no sudoeste da Bahia, de um modo geral, quando a gente filma, a gente tem muito essa sensação de, poxa, essa paisagem ela não está contemplada no que a gente vê, né? E a gente tem logo um ímpeto nesse sentido, sei lá, quando eu estou na terra de Cauã, eu estou em Poções, ou em Jequié, quando eu estou, sei lá, em Brumado, na terra de vinho, e por aí vai, eu sempre tenho a sensação, sabe assim, de que a retina ela é lavada de um jeito assim, muito diferente, assim, como se fosse, poxa, isso não está no meu repertório, sabe? Parece que a gente está ajudando a construir, a gente está meio que naquela motivação, que é bem a motivação de quando a gente quer fazer uma determinada coisa que a gente não teve na vida, sabe assim? A gente quer, sei lá, dar aula porque a gente quer fazer uma coisa que a gente não teve a oportunidade de ter quando a gente foi estudante, por aí vai. Acho que o audiovisual vem por aí também, de querer fazer esse documentário, querer fazer filmes, querer fazer trabalho audiovisual, para mostrar e para fazer coisas que a gente não viu ainda. E o outro aspecto dessa paisagem é humano, né? É dessa paisagem humana, acho que é dessa riqueza que a gente está falando, dessas histórias maravilhosas, sabe assim, de que também não estão contempladas, né? Porque, sei lá, você olha para esses grandes cinemas aí, eu não sei você, gente, esse negócio de Oscar mesmo, eu nem animo para ver esse trem, mas é tão distante de mim, assim, o povo dá tanta energia para isso mesmo, assim, né? Uma história tão distante, tanta história melhor aqui, sabe, aqui na feira você tem 1 milhão de histórias melhores do que aqui do Oscar, assim, sabe? O povo fica se matando para ganhar aquele trem. A Academia Conquistei tem que ganhar um prêmio logo, Oscar. É isso, sabe assim, porque eu acho que é mais próximo, né, da gente, eu acho que é isso. E por falar de paisagem humana, é disso que a gente está falando, entendeu? É desse anseio de ouvir essas histórias, as histórias que estão próximas, que batem com a nossa sensibilidade, que batem com a nossa maneira de filtrar o mundo, com a nossa maneira de estar no mundo. Então, é bem por aí, sabe? Assim, eu acho que quando a gente olha para o futuro, assim, não há muita dificuldade de pensar assim, bicho, eu quero fazer para sempre, porque para sempre vai ser pouco tempo, sabe? Tipo, sabe? É muita coisa pra gente contar, é muita história, é muito arranjo, é muita combinação, sabe? É muita coisa que tá. Isso aqui é se você fizer só no presente, né? Porque quando tu volta, tu olhar para um passado mais imediato, isso não cansa, né? Assim, de aparecer coisa. O tempo todo tem uma coisa na década de 70, na década de 80, enfim. Então, acho que a motivação para fazer audiovisual passa muito por isso. Opa! Boa tarde a todas, todos e todos. Então, primeiro agradecer também a iniciativa, né, da Ato 3 em realizar o Reconquista. Eu acho que é um momento muito oportuno e importante, né, para que nós nos reunimos e pensamos juntos o que é o nosso cinema, né? Rogério falando disso, eu me lembro muito de Geraldo Sarno, tem uma fala que inclusive está no Revira Mundo, que ele fala que quando ele assistiu Aruanda e que ele viu um jegue com uns corotes de água no lombo, ele fala, porra, isso também pode ser cinema, não é só os filmes do Tarzan que eu via, não é só os filmes. Então, esse afã, essa vontade de mostrar o nosso lugar, eu acho que é o que nos move, assim. E é uma alegria também de pensar que há 12 anos começava o curso de cinema, né? E se a gente tem muito para caminhar naquele momento, então a gente estava caminhando muito no escuro mesmo, assim, né? E eu percebo, eu sempre cito assim a experiência de trabalhar no Ovo de Rayane, né? Que quando eu estava fora da cidade durante 2 anos, 3 anos, sei lá, quando eu voltei, eu fiquei muito impactado, né, com como a gente já tinha andado nisso, né,
na profissionalização, e eu acho que a A3 tem um papel fundamental, né? Preciso reconhecer, a Alice dos Anjos tem um papel fundamental nisso, e perceber também que aquela semente que foi plantada lá em 2009, né, que é a aprovação do curso de cinema, né, como é que ela vai ganhando rumos assim, que a gente nem calculava bem. Lógico que a gente precisa, claro, assim, correr atrás de políticas públicas e etc. Mas eu percebo que hoje é muito mais viável a gente pensar nas nossas histórias e saber que elas vão para a tela, que elas podem ir para a tela, né? Então, é isso. Eu acho que a gente faz cinema exatamente diante dessa necessidade de se ver, de se reconhecer, né? Isso faz cinema em prol de uma autoestima coletiva e nossa também, individual também, né? E é isso. Eu acho que é isso que me move, é isso que nos move, pelo menos a mim e a algumas pessoas que eu troco essa figurinha. Então, esse diálogo, na primeira sessão a gente teve um diálogo que foi online, que para a gente foi muito importante, porque foi o momento em que a gente conseguiu conversar, foi um dos últimos lives, por exemplo, que Geraldo Sarco participou. Então, a gente teve o encerramento da primeira sessão com a participação do Geraldo, e aí a ideia é que a gente permaneça e transforme isso numa espécie de fórum mesmo, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais conversar, não só enquanto criadores, mas enquanto pessoas que estão envolvidos nas políticas, porque eu acho que a gente tem que, de alguma forma, criar condições para que tenhamos recursos para fazer cinema, sabe? Não só fazer cinema enquanto criadores, mas também pensar em estratégias para que seja viável, assim, para que a coisa aconteça. Então, acho que a partir das próximas, a ideia é que a gente realmente construa um fórum mesmo, sabe? E aí vamos pensar, sabe? Olha, a gente tem muitas histórias, a gente precisa contar essas histórias, como é que vamos contar essas histórias? E aí eu acho que a gente só consegue fazer esse tipo de troca, esse tipo de projeção e prospecção só conversando entre nós, e aí também entre nós realizadores, a academia, a universidade, os alunos do curso de cinema, etc. E acho que é esse o momento, sabe? Na verdade, eu percebo que isso é uma necessidade, assim, que a gente precisa. Daqui a pouco a gente tem que, sei lá, pensar em sindicalizar, sabe? Pensar em nossos sindicatos. Daqui a pouco a gente tem que estar convocando, não é nem convidando, né? Hoje eu ainda convidei em cima da hora, mas na verdade nas próximas convocando mesmo o secretário municipal de cultura, sabe? Os secretários estaduais de cultura, etc. E na primeira semana, no diálogo, a gente teve a participação da Dimas, né? A diretoria, que para a gente também foi muito importante para esse momento. Raiz, pode se chegando aqui, Rayane. Para a gente, a diretoria foi muito importante também para a conquista, porque houve um pensamento de interiorização que chegou até nós, assim, sabe? Por exemplo, para inclusive a existência da Ato 3, foi importante um encontro que a Daniela Fernandes e o André Araújo fez aqui no módulo de cinema, ali no auditório, para apresentar, primeiro, eles iam fazer a primeira edição do Nordeste Lab, aí apresentou o que é o Nordeste Lab, né? O Nordeste Lab é um evento voltado para o mercado audiovisual do CONE, né? Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que acontece em Salvador todos os anos. E aí ali tem muitos termos que a gente ouviu pela primeira vez ali, nesse encontro. Aí depois Daniela Fernandes vai entrar na diretoria e de alguma forma ela sempre tenta também trazer para cá e
abriu uma porta para diálogo, né? Porque eu lembro que a primeira vez que a gente viu, a primeira lista que a gente viu da lei, do edital Jorge Portugal, que com recurso da lei Aldir Blanc, e aí a gente já tinha um coletivo montado, e esse coletivo do audiovisual do Sudoeste era um coletivo que foi criado pensando já na Aldir Blanc, e a gente brigou muito para que houvesse interiorização dos recursos, houvesse e aí, bom, sai o resultado, e aí no resultado cadê o interior? Aí a gente manda um e-mail e questionando assim, enquanto coletivo, olha, a gente quer saber qual o percentual de inscrições teve no edital de projetos do interior e qual o percentual de selecionados, para a gente comparar se está equivalente. E aí logo em seguida, aí sim foi uma coisa, né? Aí logo em seguida saiu o suplentes. E aí a gente só viu o projeto do interior subindo, sabe? Então vem dessa luta política, sabe? Então teve muitos projetos, por exemplo, daqui que subiram. Mas se não houvesse, a gente recebeu, de novo a gente ficou de fora, aí ficou por isso mesmo, a gente se lamentando, nada muda. Então eu acho que é isso, assim, a gente pensar nesses espaços de debate e de alguma forma tentar estratégias mesmo para, olha, a coisa não é fácil, mas o que a gente vai fazer para que a coisa funcione mesmo não sendo fácil, né? Porque nunca vai facilitar. A gente está no Brasil, a gente está no interior, a gente está na Bahia, fácil nunca vai ser, mas a gente precisa existir, então é meio que por aí. Então eu queria agradecer, Rogério, Glauber, por esse momento. E aí a gente vai seguindo agora com o pessoal. Quem quiser, aqui vai ser bem livre para a gente conversar sobre cinema. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Luz Viana. Meu nome é Luz Viana. Eu penso o cinema conquistense de uma forma específica, sabe? Eu acho que daqui eu sou o mais novo a começar a produzir, né? Eu acho que a Copa foi a minha primeira produção, orçamento, e depois veio o acesso. E eu sempre vi o cinema como um cinema que eu pudesse falar das minhas dores, dos meus locais de agonia, de felicidade, de sentimentos. E eu acho que o cinema daqui ele tem muito disso, muito disso. A gente está caminhando para um cinema agora que eu penso cada vez mais estratégico, tanto em onde a gente quer chegar, as pessoas que a gente quer alcançar, sabe? E ao mesmo tempo eu vejo sempre muito no distanciamento. Eu sempre me imaginei fazer cinema junto da minha primeira turma de cinema, da minha turma quando eu entrei aqui, né, na UESB. E eu sempre me senti o cinema da UESB muito distinto do cinema que a gente, dentro das produtoras aqui produzimos, sabe? A gente não tem uma comunicação direta, vamos dizer assim. E é sempre muito distante, vamos dizer assim. Eu fiz meu primeiro filme, meu primeiro curtinha, não foi nem matéria, não foi nem exercício, foi simplesmente porque eu e meu amigo João Santana tivemos uma ideia, fomos para uma casa e gravamos, porque a gente queria fazer cinema, porque a gente estava cansado de só ver outras pessoas produzindo por fora, né? Todo mundo produzia muita coisa por fora e a gente nunca produzia na UESB, sabe? E depois disso foi que eu entendi, veio a pandemia, veio o Ato 3 e veio o Veneno. E quando eu tava no Veneno eu vi, meu Deus, dá pra fazer, sabe? Eu nunca tinha essa sensação que dava pra fazer ideias que fossem ficção, vamos dizer assim. Ficção era algo muito distante pra mim, né? Eu não me imaginava fazendo ficção. E aconteceu, sabe? E aconteceu. Antes disso teve Passarinho, que eu acho que foi a primeira vez que eu tive realmente no set, né? Eu infelizmente não pude estar em Alice, mas eu tive no set de Passarinho, e aquilo também foi transformador, sabe?
E desde então a gente anda produzindo muito na guerrilha, muito de luta. A gente sempre está, eu considero que a gente tem uma linha do que é certo, não do que é certo, mas do que é confortável e do que a gente está sempre no limite, do que é confortável e do que a gente quer fazer, sabe? A gente passa dessa linha, a gente não extrapola e acaba sempre fazendo as coisas muito no limite, mas porque a gente ama cinema, sabe? É um cinema de luta, de guerrilha. Mesmo quando a gente está fazendo as coisas com orçamento, o nosso cinema é de guerrilha, porque nunca tem o suficiente para pagar a equipe, nunca tem o suficiente para que a gente produza tranquilo, é sempre tudo a mais, sempre a gente tendo que tirar de departamentos para suprir outros, e é sempre muito no limite. E como eu gostaria de saber dos demais diretores o que eles pensam nesse futuro, sabe? Porque a gente separadamente a gente sempre fala que a gente quer criar esse polo, a gente quer crescer esse cinema, mas eu sou muito novo, eu estou aqui há pouco tempo e eu vejo esse cinema vindo, mas e vocês, como vocês imaginam esse cinema, como ele vai se dar? E é isso, vamos começar a debate, então vamos conversar sobre isso. Boa tarde, eu sou Vinícius Pessoa. Só puxando um pouco ainda a pergunta de Daniel antes de falar sobre a outra pergunta, eu sempre me pergunto muito assim, né, o que é esse cinema que a gente faz aqui em Conquista? E eu acho que a gente ainda está em uma construção, assim, sabe? Eu não sei se eu tenho uma resposta sobre o que é o cinema conquistense ainda, até porque isso tudo é um processo, sabe? Eu acho que a gente ainda, claro, a gente percebe algumas coisas em comum entre os filmes, né? Obviamente eles não serão iguais porque são feitos por pessoas diferentes. Mas eu acho que a gente está nessa construção da nossa estética, assim, sabe? Apesar disso, eu percebo que tem uma coisa muito em comum na maioria dos filmes, que é uma questão política muito forte, assim. Acho que isso está presente em, não sei se todos, mas quase todos os filmes, por exemplo, que passaram aqui no REC, né? E acho que isso demonstra muito, assim, dessa luta da gente, tanto por fazer cinema quanto pelas coisas que a gente quer falar, né? Claro que cada um na sua individualidade, né? A gente fala muito sobre as coisas que nos afetam, assim, então acho que isso já é um ponto de partida muito interessante para essa construção da nossa estética, assim, do interior da Bahia, né? De Conquista, enfim. Mas eu acho que é um caminho ainda que a gente está trilhando, né? Não sei se ainda tem... Na minha visão, né, não sei se ainda está fixado assim, o que é esse cinema do interior, né, a construção. Falando sobre a segunda pergunta, eu espero que no futuro a gente ganhe dinheiro. E eu não falo isso brincando, eu falo isso porque assim, há uma desvalorização muito grande da arte, né? A gente não tem que fazer arte só por amor. É claro que a gente ama fazer arte, porque senão a gente não estaria aqui, porque não é fácil. Mas a gente não tem que fazer só por amor, porque amor não enche barriga, entendeu? E é um trabalho muito difícil, muito árduo, que demanda muito estudo, muito esforço, muito cansaço. São 12 horas de set, que a gente às vezes até adoece, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, para fazer um filme. Isso quando vai para o set, né? Porque tem toda uma luta de uma pré-produção que às vezes muitos filmes param até pelo caminho, muitos filmes param no roteiro porque a gente não consegue recurso, né? E mesmo quando a gente resolve fazer na guerrilha, a gente gasta o que a gente não tem, a gente tira do nosso bolso para fazer um filme porque a gente acredita nele, mas não tem que ser assim pro resto da vida, porque é um trabalho, né? A gente, por exemplo, eu e o Cauã saiu da universidade recentemente e para mim isso é uma questão muito forte, assim, né? As contas não param de chegar. E mais do que isso, assim, se a gente quer, e aí linkando com a primeira pergunta, né, se a gente quer construir a nossa identidade, a gente precisa realmente consolidar a Conquista como um polo de fazer, e a gente conseguir fazer constantemente, a gente conseguir remunerar bem, não só a gente, mas a nossa equipe também, né? Então acho que é um passo muito importante, assim, né, que é dado, que vai influenciar nas questões estéticas também do filme, né? Claro, com certeza eu vejo o futuro que Conquista, eu acho que a gente já está construindo isso, mas obviamente que a gente não consegue sozinho, a gente precisa de apoio, inclusive precisamos de vocês. A gente está muito cansado, e eu não falo isso só por mim, eu sei que os meninos também estão bastante cansados, porque
igual o Vini falou, né, as contas não param de chegar, o que a gente quer ser remunerado, é óbvio que a gente ama, porque senão a gente não estaria passando dificuldade às vezes, esperando o edital chegar. E falando, igual falaram, a gente trabalha 12 horas ou 7, e isso porque antes veio um roteiro, que a gente já está há 5 anos trabalhando, sem receber nada, investindo em curso, investindo em laboratório, investindo em viagens, sem receber nada em troca. Isso porque a gente quer ser visualizado de alguma forma e que a região seja visualizada, porque a gente não fala só pelo individual, a gente fala pelo coletivo. Toda vez que a gente pega uma grana, pega R$3.000 e viaja para o sul do Brasil, não é porque eu estou falando por mim ou por Vini ou por Daniel, sabe, no projeto. Eu estou falando por todo mundo, por toda a categoria que está aqui no interior, sabe? Então, assim, óbvio que eu vejo no futuro, com certeza. Eu acho que esses últimos 3 anos aí foram muito bons. A gente fez o Alice dos Anjos, fez esse monte de curta, tem muita galera produzindo, mas eu acho que a gente precisa de mais, a gente precisa de constância, a gente precisa de dinheiro, precisa de investimento, precisa de ajuda da universidade, a ajuda da prefeitura, a ajuda de várias pessoas, e ajuda os alunos também, quem está na universidade ainda, sabe? Quem está na universidade não deve ficar só na universidade, você tem que sair, tem que bater na ponta do coleguinha e falar, e aí, eu queria estudar com vocês, é possível? É claro que é possível. Ah, eu queria trabalhar com vocês, é possível? É óbvio que é possível, porque é cansativo pra caramba estar sozinho. Meu Deus, eu falo muito rápido, tipo velocidade 2, né? Mas, não sei, o que eu queria dizer era isso mesmo. Eu acho a galera aqui muito massa, produzindo pra caramba, projetos muito bons, cada um com sua estética diferente, com sua identidade diferente. A gente não queria realmente sair pra fora, sabe? A gente não quer ir pro Rio de Janeiro, a gente não quer ir pra São Paulo, a gente queria ficar aqui. Mas, infelizmente, às vezes se faz necessário porque a gente não tem apoio. Óbvio que a gente está buscando isso, mas quando a gente está buscando, as coisas estão chegando, né? Tipo, a cobrança está chegando, a idade está chegando, E, não sei, é isso, gente. Força pra gente. Eu sei que nós somos muito bons, e isso não é prepotência. Eu acho que chega um momento que a gente realmente tem que chegar e falar, caralho, a gente é muito bom. E realmente a gente é muito bom. Mas a gente precisa ser bom com dinheiro também, né? Então, é isso, força pra gente, que ano que vem tenha o REC de novo e que tenha muitos projetos, muitos e muitos projetos. Oi, sou Cauã Oliveira, boa tarde. Só pegando um pouco do gancho da fala de Rai, porque assim, concordo com o que todo mundo aqui falou, não vou ficar repetindo aqui, mas pegando um gancho, né, sobre esse lance até de sair, assim, mesmo que a gente saia, que eu acho que também é importante até a gente estar um pouquinho nesses outros espaços também, estar um pouquinho em São Paulo, estar um pouquinho no Rio, estar um pouquinho, sei lá, em Paris, sabe? Eu quero. Mas assim, é importante a gente sair, mas também, né, trazer isso de volta, né, trazer esse retorno para a própria comunidade, porque aí, enfim, você vai crescendo toda a região e não só a si próprio, né? E aí eu lembro a pessoa homenageada, né, no próprio REC, que é o Glauber Rocha, assim, foi o cinema dele fora, assim. Eu não sei o quanto esse cinema acabou trazendo para a conquista, eu sei que foi zero, assim, tá trazendo agora, assim, pra gente, né, porque a gente carrega esse nome dele, é um nome que quando a gente vai para qualquer lugar do país, é um nome reconhecido, que quando a gente fala, né, sou de Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Só que é isso, é uma coisa que veio de hoje, assim, o Glauber Rocha da década de 60, os filmes dele são da década de 60, 70, e assim, já fazem 40 anos, né? Então, assim, os frutos dele a gente está colhendo hoje, só que é isso, a gente precisa estar também nesses outros espaços, mas também precisa estar trazendo de volta e, consequentemente, precisa estar produzindo, né? Aí agora eu vou repetir o que está todo mundo falando. A gente tem que estar fazendo porque tipo, o cinema ele é tipo o paradoxo do primeiro emprego, né? Para você ter o primeiro emprego, você precisa ter experiência, mas para você ter experiência, você precisa ter o primeiro emprego. E os editais, eles acabam tendo essas exigências, assim, principalmente, tal. Então a gente precisa estar fazendo, precisa estar correndo atrás, precisa estar se alimentando também, né? Precisa estar pagando as contas, precisa estar com um teto para morar, enfim. Mas enfim, essas coisas de cinema que a gente está tentando, né, trilhar aos pouquinhos. Em alguns momentos a gente consegue, outros a gente não, né, mas o importante é a gente continuar, né, lutando, existindo, fazendo o nosso cinema, que é de luta também, que é de resistência também, e que é essa forma tão plural e tão diferente, assim, até voltando à primeira pergunta, assim,
do fazer cinematográfico e conquista, né? E pegando também um pouco da fala de Vini, assim, então quão difícil até o momento a gente não ter, né, uma identidade, e isso eu acho que é muito também da cidade, né? A cidade, ela é uma cidade assim, que até hoje eu mesmo não entendo, tá? Da conquista, sabe? Já fiz 3 documentários tentando entender, até hoje não entendo, devo fazer o 4º, 5º e continuar buscando, assim. Mas o que eu sei é que é isso, Conquista é uma cidade de concreto, aço e terra, né? Ela é uma cidade, uma pseudo-metrópole ali, a terceira maior cidade da Bahia, com vários prédios, avenidas longas, pessoas fazendo Cooper domingo à tarde na Olívia, mas ela também é sertão, né? Ela também é Alice dos Anjos, ela também é Rosa Tirano, ela também é sertânia, então Conquista essa complexidade que a gente traz também no cinema, essa complexidade, e que a gente vai ainda ficar muito tempo aí buscando essa identidade, mas acho que essa busca por identidade por si só também já seja, né, uma identidade para a cidade e para o cinema da cidade, enfim. Acho que é isso, um bocado de coisa. Eu não sou de Conquista, mas tem 11 anos que eu moro aqui, e eu também acho Conquista uma cidade muito complexa. Às vezes eu acredito, desculpa os conquistenses, mas às vezes eu acredito que conquistense não gosta de falar que Conquista é sertão, não sei. Porque, e talvez a gente traga isso, Conquista é sertão, calma, está totalmente certo, Conquista é uma cidade preta, é uma cidade indígena, é uma cidade sertânica, nem sei se existe essa palavra, agora existe exatamente no meu vocabulário. Por a gente estar muito próximo a Minas Gerais, por ser uma cidade fria, não é à toa que as pessoas até falam, é a cidade, a Suíça baiana, enfim, porque assim, total. E eu não vejo Conquista assim, vejo Conquista total de outro lugar, obviamente que eu sou quase um estrangeiro aqui, mas como eu estou há 11 anos, já me considero bem conquistense. E é isso, eu acho que talvez o que a gente está trazendo é isso, eu também acho que é muito novo para a gente começar a entender qual é o cinema, mas eu acho que a gente está trazendo a identidade da Conquista sertão mesmo, sertãozão. Não é à toa que a Alice dos Anjos traz isso, o filme de Sagui traz isso, os outros filmes, curtas-metragens trazem isso também, que talvez emociona a Conquista, que às vezes talvez nem alguns conquistenses conhecem, assim, sabe? Não sei, é isso, se eu ofendi algum conquistense, me desculpa. Mas não vou retirar essa palavra. Eu acho que você já é conquistense, na real, então... Inclusive eu acho, a ideia é que depois a gente disponibilize isso para os vídeos, né? Os meninos estão filmando, para disponibilizar isso para a prefeitura, para dizer que inclusive temos conquistência que não são naturais, né? Eu também não sou daqui, mas que a gente está precisando aí de se reconhecer enquanto conquistense. Eu queria só pegar um gancho que eu acho que Conquista, por estar na divisa, né, entre estados, é muito distante ao mesmo tempo é muito Bahia, mas ao mesmo tempo é muito Minas, mas ao mesmo tempo é muito distante de Belo Horizonte, ao mesmo tempo é muito distante de Salvador, sabe? E aí está nessa cultura das divisas, né? Que normalmente lugares em que tem cultura de divisas são lugares que há uma confusão cultural, assim, há uma confusão identitária mesmo. Mas ao mesmo tempo eu percebo que por ter essa confusão identitária há um não reconhecimento também, assim. Eu acho que, por exemplo, quando a gente faz... E aí eu acho que o cinema é muito potente porque o cinema é uma espécie de espelho, né, que nos obriga a olhar para nós. E aí quando você faz um central de memórias, por exemplo, que obriga o conquistense a olhar para si mesmo, para pensar inclusive como que foi formado um espaço territorial, que é também um espaço social, sabe, que é a Vila Serrana, você está obrigando com que a pessoa comece a reconhecer uma identidade aí. Aí eu estou falando nesse aspecto da identidade, não identidade cinematográfica, né? Não nesse lugar de estética, né? Mas um lugar de temas mesmo, assim. Então acho que vai ser uma eterna busca mesmo, sabe? Que fazer cinema e conquista é uma busca pela identidade conquistense. E inclusive acho que a potência do que a gente tem produzido está nesse lugar, assim. Eu acho que a gente tem que parar de, por exemplo,
sei lá, e aí eu acho que é muito conselho para quem está entrando, né, na universidade. Parar de entrar na universidade e achar que vai fazer filmes rocambolesco à la hollywoodiano, sabe? Porque a gente não está em Hollywood, a gente está no Brasil, a gente está na Bahia. Então, olhar para nós é, inclusive, um aspecto de sobrevivência para o cinema que a gente vai produzir, porque é esse tipo de cinema que vai conseguir financiamento, sabe? No mínimo, a gente tem uma dificuldade para financiar as nossas histórias estando no interior, porque também as pessoas lá fora não conhecem o que é o interior. Aí a gente vai ter que bater porta mesmo, abrir, sabe? Mas a gente tem que estar inserido e consumindo o cinema brasileiro, sabe? Porque é muito difícil um filme que não está localizado ganhar um edital, por exemplo, para receber financiamento público. Então, aí até por isso que eu acho que é importante a gente também estar inserido nos espaços, aí pegando o que os meninos falaram, né? É importante sim a gente ir para os festivais, sabe? Para ver o que está sendo produzido, porque é isso, a gente também tem que ter dinheiro para produzir os nossos. E são esses filmes que estão recebendo dinheiro para serem produzidos, sabe? Então tem essas ambiguidades. Mas aí pensando na identidade é muito isso. Eu acho que o cinema é esse lugar em que a gente vai conseguir se olhar e se reconhecer. E há uma dificuldade identitária, né? Uma confusão de identidades, por a gente estar nesse lugar de divisas mesmo, assim, sabe? Eu acho que é meio por aí. Mas ao mesmo tempo eu percebo a identidade. Eu percebi isso na Mostra Cinema Tiradentes. Aliás, eu percebi antes, assim, eu acho que quando a gente foi para o Panorama com o Ovo, Central de Memórias e Alice, a gente conversou sobre Alice dos Anjos e o Ovo, e o Entre o Ninho. A gente conversou sobre Alice, que eu vejo que havia uma coisa muito parecida entre Alice dos Anjos e o Ovo, que é o aspecto artesanal. O aspecto artesanal de se produzir. Claro que há um aspecto que é também estrutural, né? Porque, enfim, você não tem como produzir com baixo orçamento se não for artesanalmente. Mas há um aspecto político também nesse lugar, porque que eu gosto muito, assim. Claro, eu não gosto do imprevisível, no sentido de que é tudo muito inseguro, mas eu gosto do sair da zona do conforto, porque sempre deixa a gente, sabe, ativa um lugar na gente que é de ser criativo, assim. E aí o artesanal nesse lugar do criativo. Eu acho que como a gente tinha baixo orçamento e a gente pensa no cinema coletivo, a gente precisou ser artesanal, colocar a mão na massa mesmo, sabe? Então, coisas que poderiam muito facilmente ser resolvidas em efeitos especiais, a gente foi manual, sabe? E aí, quando eu fui para a Mostra do Cinema Tiradentes, que teve uma homenagem ao pessoal de Cachoeira, Ari Rosa e Glenda Nicásio, eles foram comentar, teve uma mesa muito legal, que eles foram comentar sobre o cinema que eles produzem. Aí eu percebi que o cinema deles também é assim, sabe? E aí eu percebo que o cinema do interior, na verdade, tem que ser assim, que é um cinema mais artesanal. E que eu acho isso muito potente, porque quando eu penso em artesanal, eu me associo ao artesão. O artesão é uma figura central da cultura interiorana, sabe? Não é à toa que a gente tem aí, enfim, a gente tem as feiras de artesanatos em todos os lugares de cidade do interior que a gente encontra, sabe? Porque o artesão é essa figura milenar aí que por meio do trabalho manual vai mantendo a cultura, a memória, enfim, vivas, né? E aí eu acho que o cinema do interior tem isso também de aspecto, assim, que é muito, muito nosso, assim. É um cinema que é muito artesanal. Então é o cinema que eu percebo em Cachoeira, que eu percebo em Conquista, é esse cinema que vai para trabalhos manuais mesmo, assim. Pode ir de um pouco. Boa tarde. Eu sou Edmundo Lacerda, eu sou principiante, eu estou aqui, mas eu não devia estar aqui.
Mas, de qualquer maneira, agradeço a atenção de Daniel em convidar todos nós. Eu vou começar pegando um gancho de Rai. Ela falou que está ficando, a idade está se aproximando. Para ela, para mim está aproximando o céu, deve ser maravilhoso. Oi, nós estamos falando sobre cinema, eu estou aqui mais para ouvir e aprender. Sou estudante, estou começando agora, estou no 3º semestre. E agora peguei só 3 matérias, porque no semestre passado eu peguei 6 e eu vi a juventude toda chiando. Imaginei como estava, né? Se a juventude estava chiando, eu estava me virando nos 30. Porque nós temos aqui, e eu tive a oportunidade de ver isso quando entrei no set pela primeira vez, pelas mãos da Ato 3 Produções e da ousadia de Daniel, que acreditou no roteiro e me orientou como fazer um roteiro nas formas acadêmicas, porque eu tenho um bocado de história lá em casa, mas para transformar em roteiro é diferente, né? E por isso eu estou até aguardando uma matéria que chama roteiro para estudar mais, que eu também tenho pretensão de fazer longa e um bocado de coisa, e vai dar tempo. Espero que dê tempo, porque é o seguinte, vocês que assistiram o filme Sonho do Zezinho, tem lá uma frase que diz que alguns sonhos não desgrudam da gente e outros vão embora, e muitos foram em minha vida, né? Nos meus 72 anos de idade, vou fazer mais. Então, muitos sonhos eles se perdem no caminho por quê? Não sei por quê. Mas tem uns que não nos deixam, num largo indivíduo. E cinema está assim em mim. Eu fico pensando que eu ainda tenho uma longa vida pela frente para fazer as coisas. Para mim, a coisa não se encerra. Eu não sou de planejar nada a longo prazo, porque a vida nos surpreende, né? Eu gosto das coisas bem a curto prazo. Mas é ter esperança de viver. Esperança de viver significa trabalhar ainda mais do que ama, do que se ama, como vocês e eu. Pensa comigo, isso é maravilhoso. Quem faz o que gosta, não trabalha, diverte, né? Não tem esse ditado. Então pronto, eu acredito que o cinema, que a nossa cidade para mim já é, porque quando eu vejo o número produzido de filmes, de pessoas lutando, pensando, escrevendo, nós temos aqui muitos diretores e roteiristas de alta sensibilidade. Esse olho que vê essa vida com essa sensibilidade de reconhecer os dramas, os sonhos, angústias e tudo da complexidade do ser humano, que é o que interessa. Aqui o que interessa é vida e pessoas. Tudo se resume em vida e pessoas, dentro dos roteiros, dentro das histórias, que é o nosso semelhante, a gente está de olho dele. Eu sinto que nós temos muita coisa para produzir e faremos com qualidade, porque eu já senti que há profissionalismo. Eu fiquei impressionado com o profissionalismo que já existia quando eu entrei no set pela primeira vez, quando eu vi os atores se preparando. Um filme, a gente aprende que cinema se faz a muitas mãos, temos que estar unidos nisso, né? Não deixar que a vaidade nos tome por nada, que ela é perigosa e traiçoeira. Então, eu espero que a gente produza muita coisa boa aqui ainda. Obrigado. Né? Eu estava até comentando com Dan, estava até comentando comigo assim, o amadurecimento das obras ao longo desses anos assim, de universidade, como cada trabalho foi somando, né, com o próximo, como sei lá, Corta foi influente para que Vinícius fizesse depois Passarinho, depois fizesse Páter, como os projetos que Rai participou foi influente para que ela pudesse dirigir o Ovo, Dan com sei lá, Patrício, começo, meio e fim, até chegar em Alice, sabe? E não só os filmes da gente daqui, né? Acho que até os filmes da própria universidade, né? Acho que
tem um amadurecimento, assim, a forma de produção mudou muito, assim. Acho que a Alice, obviamente, né, vem como esse ponto de virada, assim, até para a gente entender operacionalmente, né, como se organiza uma equipe em set. Mas é isso, eu vejo que as produções, elas cada vez mais, né, as produções e os diretores, os realizadores, produtores, diretores de arte, fotografia, enfim, eles têm amadurecido. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam esse amadurecimento? E ali eu senti algo de eu preciso dar o meu melhor, sabe? E depois disso, depois de Veneno, eu entendi que aquilo ainda não era o meu melhor. E depois veio, eu não lembro qual veio, eu acho que foi o de Denis, o que se cala, que foi a primeira vez que me deram uma assistência de arte para fazer. E ali eu trabalhei feito um louco, né? Era um cenário só. E ali ainda, tipo, foi incrível, mas ainda não era o meu melhor. Aí depois disso veio o Pater. Até uma bicicleta passar por cima de mim no meio da rua passou. E foi tipo, extraordinário o que a gente fez em Pater. A gente modificou uma casa toda. E ainda não é o meu melhor. Aí eu produzi a Cova. Aí viemos com a Cova. E a Cova eu queria falar sobre a minha região. Eu queria falar sobre Ribeirão do Lago. Eu preciso falar sobre Ribeirão do Lago porque é de lá que eu vim, sabe? Eu tenho essa necessidade de falar da minha origem. E eu falo sobre lá com muito amor e tentando despertar a minha cidade para esse cinema que nunca rolou lá e que agora teve essa oportunidade e vamos dizer que eles têm agora um olhar diferente para a arte por lá. E agradeço muito também a possibilidade de passar a Cova no REC, porque o pessoal lá assistiu e o pessoal comenta bastante e me deixa muito feliz em saber que minha cidade está sendo representada em algum lugar, sabe? Uma cidadezinha pequena de 5.000 habitantes, que eu acho que tem 200 talvez, isso é uma porcentagem, tá, gente? E depois veio o Acesso. Em Acesso, eu consegui juntar tudo, sabe? Eu consegui juntar arte, a direção de arte, eu consegui juntar direção, roteiro, junto com o Vinícius, né? E ali eu falei, é aqui. Eu tô chegando lá, mas eu ainda não tô. Não sei se vocês entendem, mas eu me sinto em constante evolução a cada novo trabalho, a cada nova conversa, né? Eu tenho que agradecer muito a seu Edmundo, porque eu quero dizer uma coisa para o senhor, seu Edmundo, que você não é iniciante, jamais se coloque nesse lugar, porque você é uma inspiração, você é uma força, sabe? Cada nova conversa com você sobre cinema, eu me sinto inspirado, eu me sinto vivo, sabe? Porque a arte explode dentro de você de uma forma linda e transformadora que eu não sei, sabe? Dá vontade de pegar sua mão e falar assim, bora, a gente vai fazer, sabe? Não importa o que seja, sabe? E o cinema é isso, sabe, gente? O cinema é essa força, sabe? E eu acho que quando se fala em evolução dentro do cinema, tanto nas produções universitárias daqui que a galera tem se inspirado muito no que está vindo acontecendo, é essa força de querer também estar fazendo, de também que acabou o diálogo, gente, de querer fazer, sabe? Essa força de querer fazer, essa força de falar, a gente também consegue, a gente também pode ir para frente, sabe? E isso me inspira muito. Eu fico muito feliz quando eu vejo a galera produzindo e procurando a gente para conversar sobre as produções e como escrever coisas e como ir para outros lugares. Isso me deixa muito feliz porque eu não tinha essa força, eu não tinha essa coragem, sabe? Eu posso falar para vocês, eu queria aprender, eu vim para me descobrir aqui. Eu me encontrei em um lugar que eu nunca me imaginei, sabe? Então, quando o senhor Edmundo fala que talvez não deveria estar aqui, eu me sinto assim, será que eu deveria? Sabe? Eu me coloco às vezes nesse lugar. E entender que isso é uma questão muito pessoal da gente, nossos lugares de evolução e de entender as evoluções,
é algo constante, algo que a gente precisa fazer esse exercício de entender de onde a gente veio e aonde a gente está e para onde a gente quer chegar, sabe? Eu levo isso como reflexão. E aí é vocês cheguem ao ponto de vocês. Falo demais, gente. A gente estava conversando ontem sobre isso, né? Eu acho que como foi uma semana de retrospectiva, a gente pôde ver alguns começos e continuidade, né? Alguns progressos, assim. E eu acho que a única que já começa com muita potência, assim, vai ser Rayane, né? Que já começa com o Pinote e o Ovo, porque também passou por um processo... Mas eu fui assistente por muitos anos, então talvez tenha sido isso o processo de formação. Então, é o que a gente estava conversando, assim, porque a gente passou por um processo de formação que tu estava junta, mas tu assumiu uma direção no momento em que a gente, pela primeira vez, no momento que a gente já estava... Foi tudo programado da minha parte, entendeu? Certíssima. O primeiro filme já vai para Cartagena. Enfim, foi perfeita a programação aí. Mas eu vejo, por exemplo, a distância entre técnica e discursiva, enfim, e inclusive de estética também, de Patrício entre o Ninho, por exemplo, é absurdamente grande, assim, a diferença, assim. Acho importante... Quando eu comecei a fazer o curso, eu acho que é importante a gente sempre dizer que nós somos frutos da universidade, né? A gente, quando pessoas que estão no espaço da universidade, que de fato, né, não fosse a UESB, eu não teria feito cinema e eu não sei o que seria de mim, né? Eu seria uma pessoa que estaria vazia por aí, achando que encontrando seu lugar no mundo sem saber exatamente que lugar é esse, sem saber inclusive o que eu buscava, né? Então a universidade me possibilitou isso, além de acesso à educação, além de muitas outras coisas. Mas há uma necessidade de aproximação mesmo de quem realiza com a universidade. E aí eu percebo que, sei lá, os primeiros filmes a gente nem sabia direito o que a gente estava fazendo, a gente só sabia que precisava fazer. Mas era tudo muito distante, havia uma distância, inclusive assim, havia pouca prática, porque a Conquista vive, e aí voltando para uma coisa que Cauã falou, vive de memória, das memórias de Glauber Rocha, ela se aproveita disso mesmo, assim, sabe? Não é nem que vive, ela se aproveita para fazer marketing, é isso, não tem outra, e aí faz sentido, por isso que em todo quanto Bem mal feito por sinal, né? Mal feito, com certeza. É por isso que toda vez, por exemplo, por isso que em Mostra de Cinema Tiradentes está lá Ari e Glenda falando sobre o cinema cachoeirão, aí me surge uma pergunta, e como que Glauber Rocha foi importante para... Velho, o cinema de Glauber Rocha é carioca, sabe? Não é nem conquisteiro, não é nem baiano, sabe? É um cinema muito importante, porque é um cinema que vai pensar, inclusive, Brasil, né? Inclusive nesse lugar político, mas não é um cinema distante da gente. Então por que a gente tem que falar sobre cinema que nem é nosso, sabe? E rapidinho, amigo, inclusive, até pessoas são importantes pra gente, como por exemplo Jorge Amado. Uhum. Eu tinha visto um comentário desse no Instagram da Secult, Jorge Amado, O Paió, que foi muito importante pra gente enquanto baiano. Só que assim, passou, né? Assim, passou. Sim. Nós não somos reprodutores de Jorge Amado e nem de O Paió, que são coisas incríveis, mas assim, tem outra galera trabalhando em outros tipos de narrativas, que é importante a galera exaltar também, sabe? Mas pra gente estar preso em algum tipo de lugar que eles não querem tirar, assim. Seja Glauber Rocha, seja outras figuras, assim, né? Glauber Rocha ainda é uma questão maior, né? Porque, assim, maravilhoso, eu acho que é um cinema muito inspirador, mas é um cinema carioca, como tu tá falando. É isso, porque de alguma forma a gente percebe que quando o Nordeste era representado pelo cinema, eram pessoas que estavam produzindo no Rio e que vinham no Nordeste, enfim, vinha na Bahia, filmavam e ia embora, sabe? Não havia essa responsabilidade do retorno, essa responsabilidade social do retorno, porque não estavam aqui, sabe? Não era de interesse, nem e assim, pensando também, não existia condições deles estarem aqui, sabe? Geraldo, que eu acho que vai fazer um cinema
baiano, do sudoeste, especificamente mais dos últimos filmes, mas já vai ser no momento em que ele tem condições de retornar, sabe? Eles não tiveram condição. O que a gente está lutando, na verdade, é que a gente tenha condições, sabe? E aí eu acho que é importante pensar em políticas públicas por causa disso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que abalar estruturas mesmo de como que se pensa política pública em Vitória da Conquista, porque não adianta eu ficar só nomeando tudo quanto é lugar de Glauber Rocha e usando o nome de Glauber Rocha para marketing para a cidade e não criar condições para que se tenha novos Glauber Rochas, sabe? Você ter editais aí em que distribui, que dá, enfim, migalhas para artista. Inclusive eu achava os editais muito estranhos, assim, sei lá, eram editais municipais, né? Eram editais que você lançava 2, 3 mil reais para premiar uma obra pronta, tipo assim, você tinha que fazer a obra, você inscrevia a obra e aí se for selecionado você recebia 3 mil reais com uma equipe de 10 pessoas, sabe? Isso é muito esquisito, assim, sabe? Não são editais de promoção do audiovisual. A gente não consegue sobreviver assim. E se a gente quer, porque, enfim, a gente está numa galera, porque existe também uma diferença da linguagem artística do audiovisual, do cinema, com as outras linguagens. No nosso caso, por exemplo, a gente foi uma escolha, mas é uma escolha que dói, mas foi uma escolha. A gente escolheu viver pro audiovisual. É isso que a gente faz para a vida. A gente não trabalha, sabe? A gente não é funcionário público, a gente não faz do cinema um momento em que a gente está, quando eu estiver disponível, quando der, não. A gente vive disso, a gente é especificamente disso. A gente não consegue, por exemplo, pegar vai ser polêmico que eu vou falar, mas enfim. A gente não consegue, por exemplo, pegar a nossa câmera, ou, por exemplo, pensando na linguagem da música, né? A música pega o violão e vai tocar em barzinho. A gente não consegue fazer isso. A nossa sobrevivência é pegar a câmera e filmar. A gente não tem os barzinhos, sabe? Para enfim, receber o nosso trocado e ganhar o nosso pão e ir para comer, sabe? Então, e aí pensando nisso, a gente tem que mudar estruturalmente a forma de se fazer políticas públicas para o audiovisual. Esse apoio ao cinema, né, tentou, uma época, eu acho que foi bem antes da qual eu lembro que teve um edital, que era exatamente isso, para a gente entregar uma produção. A gente entregar uma produção, era R$700, né, eu vou falar números mesmo, era mais ou menos 4 a 5 minutos, para ser feito, para ser entregue, tinha que ser entregue essa produção. Uns aqui fizeram, a galera passou, demorou 4, 5 meses para a gente receber, para depois o filme, ele existe, esses filmes existem. Vocês viram em algum lugar? Então, eu também não. Esse é o fato, eu vejo ele no meu drive, mas ele está lá. Né, que foi feito com muito carinho, porque a gente gosta de fazer nossas coisas, né? Eu me lembro, para mim criar, é uma obra que eu gosto muito, mas que nunca rodou porque a gente foi explorado, porque eu acho que isso é uma exploração, porque também demorou meses para a gente receber, uma mixaria, praticamente para uma pessoa só fazer, porque não daria para pagar a equipe. Cinema é uma arte cara, gente, não sei se vocês percebem, mas é caro. Aí, recentemente, a gente teve um outro edital e tudo mais, super mal valorizado para todos os agentes de cultura da cidade, né? Muito tempo, muita burocracia, que a gente participa de novo, porque a gente precisa sobreviver, a gente se submete a essas coisas porque a gente precisa sobreviver, ter meios para a sobrevivência. E, querendo ou não, sempre passando por esses momentos de descaso, sabe? Parece que acham que a gente faz, os nossos projetos são milionários, que a gente tem dinheiro sempre, e que tipo, a gente está fazendo um favor para eles, mas não, gente, é o nosso trabalho, sabe? É o nosso trabalho. E sempre quando tem
a menor possibilidade está a exaltação do nome de Glauber, a exaltação do cinema conquistense e tudo mais, sabe? Ali se abriu grandes portas para a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho, mas a nossa cidade não nos reconhece, sabe? E isso para mim é um choque, sabe, de realidade. Imaginar que a gente precisa ser reconhecido pelas outras cidades, por outros espaços, para que a gente consiga ser visto aqui dentro, sabe? Isso me chateia muito. Desculpa. Nós vemos na televisão, na TV UESB, na TV Sudoeste, constantemente a dedicação de um noticiário lá, meio-dia, a duplas cantando no fim de cada edição, até 5 minutos na televisão, é muita coisa. Sempre fala de música. Fulano, não sei da onde, é ótimo, é arte também, tudo. Mas por que não um dia, pelo menos uma vez por mês, pegar um diretor de filme, de conquista, e fazer uma entrevista e apoiar a arte? Então, por que só da música? Só fala de música, sextou, música de fulano, o tal dia, entrevista ciclano. A melhor maneira da gente aparecer nesse momento seria, ao invés de cidadão apresentar ali apenas os cantores, todo dia, né, tem um cantor novo e tal, chamava Vinícius, vai lá, tá aqui o diretor de cinema de Vitória da Conquista, ele fala dos seus filmes, ou de sua produção cinematográfica. Vai Daniel, vai Cauã, vai Raio, pode me chamar que eu vou também. E aí eu vou chegar lá e estufar o peito e falar que o filme O Sonho de Zezinho foi vencedor de um festival internacional que estourou no mundo. O cara vai falar, esse cara tá louco. Mas eu falo, não, mas estava em festivais. Mas só fala de música, já notaram isso? É música. Tudo bem, é arte também, eu também gosto. Me atrevo a fazer música de vez em quando. Agora, não é nada demais. Sabe o que está precisando? Talvez a gente ir lá na TV Sudoeste. Eu já passei lá uma vez, falei, mas temos que ir um número maior. E falar assim, nós queremos que vocês dediquem algum tempo, porque a gente conhece a penetração dessa TV. Eu sei que a TV Web já dá o que pode para nós, mas é incomparável a audiência. Então nós vamos na TV Sudoeste, em grupo, ou nos fazer representar e dizer, olha, nós não estamos pedindo muita coisa, apenas um espaço, vocês dão só para a música, abre um pouquinho para o cinema. É uma ideia. Obrigado. E digo mais, eu concordo demais com o senhor, viu, seu Edmundo? Mas eu tô falando sério, gente, é muito frustrante quando você vê, tipo assim, sabe, porque Bahia é um estado enorme, né, eu acho que é um dos maiores, e assim, falar que os cinema baianos são, tipo, 5 pessoas de Salvador todo, sim, se fosse uma matéria isolada, ok, entendeu, batia palmas, mas todas as matérias é sempre falando, cinema baiano são as pessoas de Salvador, entendeu, é como isolando a gente dos outros lugares, sendo que, assim, nós produzimos pra caramba, 2 anos atrás que a gente fez os filmes, né? Produzimos muitos curtas-metragens, muito mesmo, 7, longa, documentário aí que veio, muita coisa, continuou produzindo, o Vini fez agora, vai lançar, então é muita coisa, tipo assim, parece que a gente tá correndo, parece que a gente não sabe nadar, sabe? E é muito cansativo. E uma coisa que eu acho muito massa que o REG fez, que foi mostrar as produções de conquista para conquista, claro que lançou para fora também, através da TV UFMA, mas mostrar para a conquista, que eu acho que o conquistense que precisa ver também, sabe? Porque eu acho que talvez o conquistense, talvez ele consuma muitos produtos de fora, por não saber ou por não prestar atenção que aqui está sendo produzido. E aí, claro que a gente precisa do apoio, porque a gente está muito cansado, porque a gente já está fazendo 1 milhão de outras coisas, né? É isso. Tem 2 coisas. Eu queria convidar a Isamaki para ocupar a mesa também, para conversar um pouquinho. E agora surge como projeção, né? Vem nesse lugar de projeção. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, é problemático a gente reduzir o cinema baiano a filmes feitos em Salvador, sendo que, inclusive, o interior tem conseguido um lugar
de protagonismo, inclusive, se for comparar ao cinema de Salvador, sabe? Pensando nos filmes que estavam em Tiradentes, que estavam em Brasília, que estavam, sabe, que estavam no Festival de Vitória, que estavam em tantos outros espaços, eram cinema interioranos. Mas também eu fiquei pensando, essa semana me incomodou uma matéria que eu li, eu fui pesquisar, eu estava com preguiça de olhar nos meus arquivos a sinopse de Central de Memórias, fui pesquisar na internet. Aí eu vi que tinha uma matéria falando sobre a estreia de Central de Memórias no Canal Brasil. Aí, caralho, que massa! E a estreia antecedeu a exibição do Central do Brasil. Então, aí fizeram uma matéria falando sobre Central de Memórias, a estreia de Central de Memórias no Canal Brasil e que antecederiam a exibição de Central do Brasil. Aí massa, aí fui ler a matéria. Aí a matéria começa da seguinte forma: os diretores Raíssa Coelho e Felipe Gama foram até Vitória da Conquista para... Tipo assim, como assim foram? Por que um diretor não pode ser do lugar, sabe? Não pode ser do interior? Por que o cinema não pode ser um cinema feito no interior, sabe? Por que as figuras, os diretores têm que ir até Vitória da Conquista para fazer e para descobrir, sabe, o interior? Aí isso me incomodou muito, assim, porque parece que é isso, assim, para o Brasil, sabe? Não pode existir cinema no interior. Para o Brasil parece que o interior pode até aparecer enquanto personagem, mas os diretores precisam ir até o interior, não podem sair do interior. Então é meio que por aí, sabe? Isso me incomodou muito. Então tem essa problemática de que a nível baiano só existe o cinema soteropolitano, e a gente tem a nível nacional do cinema que parece que não existe no interior, sabe? Aí até por isso, quando se fala a nível nacional do cinema baiano, é de Salvador, a nível... aí por isso que você tem coisas absurdas como, por exemplo, o edital de novos realizadores que não tem projetos do interior ou não tem projetos do norte, sabe? Então é isso. Puxar um gancho que eu acho que foi a que chegou a falar dessa formação de público, né, assim, da própria região. Eu acho que é bem importante porque a gente vem de um processo, na verdade, não só do governo anterior de Bolsonaro, né, de um processo longo, mas se fortaleceu que nesse período, né, que é a forma como a hostilidade que foi criada, né, contra a classe artística, assim, né, como um todo, né, falando especificamente do cinema, assim, como grande parte da população foi criado um imaginário de que a gente ganha muito dinheiro, de que nós somos usurpadores do Estado, que é uma grande mentira, né? Mas que é uma mentira que foi disseminada tanto que para muita gente é uma grande verdade, né? Que a gente usufrui da Lei Rouanet, e muitas vezes para a gente, né? Assim, enfim, a gente nem consegue arrecadar dinheiro com a Lei Rouanet, e a Lei Rouanet só serve para fazer curtas e médias, então a gente não pode fazer longa. E mesmo assim, há todo um processo de como se dá a Lei Rouanet que as pessoas não entendem, né? Então, acho que essa formação de público é importante, mostrar que a gente produz aqui. E aqui no Brasil, que os nossos filmes feitos com baixo orçamento também alcançam o âmbito internacional, já alcançam há muito tempo, e ainda assim não tem o reconhecimento, sabe? As políticas de levar os filmes para os festivais que tinha no Cine foi simplesmente acabada, assim, né? Sei lá, tinha o programa, né, que dava bolsa para as pessoas estudarem em Cuba, né, os 3 anos, né, a formação em Cuba, que foi cortada completamente. Então, assim, é uma luta, né? Já era uma luta antes, quando já tinha esses programas, porque ainda não era suficiente, e agora a gente tem uma luta ainda para recuperar esse mínimo do mínimo, né? Então, assim, acho que a formação de público é importante também nesse aspecto. A semana de projeção, assim, tem um papel fundamental. Acho que ainda tem muito a trilhar, né? Infelizmente, até por falta de orçamento e tudo, a gente ainda não consegue alcançar tanto gente como a gente gostaria, mas eu acho que essas pessoas que a gente alcançou já assim, valiosíssimo, né? E que nos próximos anos a gente consiga espalhar mais e crescer cada vez mais, assim, ter mais apoio. Só mais uma questão para finalizar a fala, que eu acho que é a presença a gente tem um curso de cinema na cidade, né?
E a presença desse curso de cinema é fundamental, assim, né? Não só enquanto apoio, mas enquanto formação também. Eu tristemente percebo que, até por parte de alguns professores, não há essa consciência assim, de que essa formação cinematográfica está para além da sala de aula também, né? A sala de aula é importante, claro, mas para além disso também. Então, vir para esse espaço também é um ambiente de formação, sabe? Ir para um set, fazer um filme, independente da grandeza assim, da produção, é um espaço de formação, sabe? E escutar a gente que está produzindo aqui ou tentar vir produzir com a gente é um espaço de formação também. Então, acho que é preciso compreender isso e somar, né? Porque, enfim, quanto mais gente nessa luta, mais a gente consegue avançar. Uma coisa vai ser polêmica. Eu tô na coisa da polêmica, né? Eu já tô cancelado desde a Mostra uma Conquista que eu falei umas coisas ali mas eu acho, por exemplo, que o curso de cinema, por exemplo, a gente foi para o Guarnicê enquanto cineasta, foi para alguns festivais, que o curso de cinema já estava lá. O curso de cinema tem a possibilidade de levar os filmes daqui para um monte de lugar, mas só tem levado pesquisa, sabe? Eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso, assim, eu acho que é importante a academia começar a levar a academia também como um lugar de produção, um lugar pulsante de produção. E aí eu esqueci de dizer também que ontem eu estava conversando com a Adriana, que faz a grande maioria da acessibilidade, a The Art, né, que faz a maioria da acessibilidade dos filmes baianos, e ela é de Salvador, e a gente está já programando a exibição dos curtas da Audi Blanc e também talvez Alice para a comunidade surda e cega de Salvador, lá no cinema Walter da Silveira e também no cinema do MAN. Então é super importante o que a Rai falou, assim, ocupar espaço, sabe? E além disso a gente tem, já entrou em contato com a TVE para a gente mostrar a programação da semana de projeção Reconquista, agora atrasado, né? Tipo, a gente não conseguiu, mas ainda essa edição, e aí a partir do ano que vem, por que não eles acompanharem juntos de 6 a 14 de março de 2024 a programação todo o estado da Bahia, sabe? A TV UFMT também, que está super interessada em acompanhar essa semana e estava interessada da gente projetar lá também esse ano, essa segunda edição. E aí a ideia é que a gente tem essas TVs todas a partir do ano que vem, porque a gente pensa a TV como esse espaço popular, que chega em lugares que o cinema não chega, sabe? Democrático, político também. Aí por isso a gente tem pensado essas TVs que tem esse perfil educativo. Queria deixar um espaço aqui para Isamaki. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isamaki, eu sou professor de Libras do Instituto Federal Baiano. Estou aqui representando a ONG Tagarelas e a Redisplay. Em tudo que vocês falaram, em torno do tripé ensino, pesquisa e extensão, a gente percebe que as ações extensionistas muitas vezes são deixadas de lado, justamente porque muitos professores não sabem desenvolver extensão. Então é importante deixar bem claro isso, porque a academia ela não tem formado professores, não tem formado acadêmicos para desenvolver extensão e mais pesquisas, né? Então é importante a gente entender isso. Falo isso com propriedade porque dentro do Instituto, né, a gente consegue perceber algumas ações que são desenvolvidas e muitos professores falando que não conseguem desenvolver extensão porque não conhecem. Dentro desse contexto, a gente percebe também o rompimento de bolhas. Inclusive, em uma das conversas que eu tive com o Daniel, foi justamente elogiando, né, o trabalho que é feito aqui pelo rompimento de bolhas. E que é o mesmo rompimento de bolhas que a Mãos Tagarelas e que a Redisplay vem desenvolvendo. Digo isso pelo respeito, né, à questão da cultura que nós estamos nos envolvendo cada vez mais, e digo isso observando vários produtores, vários idealizadores lutando em prol
né, da valorização da cultura. Rayane falou sobre a questão de ações de guerrilha que de fato são desenvolvidas, né, pelo produtor, né, o idealizador. E hoje nós temos no Brasil o que nós chamamos de streams de guerrilha. São streams hoje que são menores, né, não são grandes produtores, não são grandes streams como Netflix, como HBO Max, como Prime Video, né, mas que são streams de causa, né, causa negra, causa trans, causa, enfim, todas as causas possíveis da minoria, né, existem os streams de guerrilha que estão se desenvolvendo cada vez mais para fortalecer a cultura em prol da minoria. E dentro desses streams nós temos a Handsplay, né, que está se esforçando em garantir a acessibilidade visual para as pessoas surdas. Só que é um processo totalmente diferente, inovador, com o objetivo de causar uma experiência 4D, por assim dizer, para a pessoa surda. Porque durante muito tempo no Brasil a gente percebeu, no Brasil e no mundo, a gente percebeu que os intérpretes que eram colocados, ou a legenda que eram colocadas, né, as legendas que eram colocadas nas obras, não atendiam às realidades das pessoas surdas, porque eram produzidas por pessoas ouvintes que desconheciam a identidade e a cultura surda. Então, dentro do nosso stream, por exemplo, a gente vem lutando, né, em prol, inclusive é um stream conquistense, né, embora seja de idealização alagoana, né? Então, os alagoanos vieram para a Bahia e a Bahia abraçou os alagoanos e agora nós somos alabaianos, né? Então dentro desse contexto, esse stream conquistense de causa e de idealização valoriza ainda mais a questão da inclusão e da acessibilidade audiovisual, porque assegura a pessoa surda ter um visual da obra e ter o visual da interpretação. Só que a diferença é que cada personagem de cada obra recebe uma interpretação, recebe um intérprete de Libras. E dentro do Brasil as pessoas acham que é somente colocar um intérprete de Libras ali para resolver a questão da acessibilidade, e não é assim, né? Além da falta de respeito do profissional, né, tipo apenas um profissional para toda a obra, não assegura a valorização da obra. Então, é importante ter esse reconhecimento de valorização da obra, inclusive dublando cada personagem para a língua de sinais, né? Então, quando a gente liga a televisão e vai assistir algum filme do exterior, a gente ouve cada voz diferente. Então, a mesma coisa deve acontecer para a pessoa surda. E é isso que a gente vem se esforçando cada vez mais, né, em assegurar essa questão para a pessoa surda. Uma outra questão, inclusive que Luas, né, falou que eu gostei muito, foi a questão da democratização. Acho que foi o Luas que falou de maneira inicial, e a gente tem a tendência de valorizar inicialmente as obras baianas. Hoje nós temos articulação com uma escola audiovisual, né, que é a ELA, que é um coletivo de mulheres que desenvolve, não sei se vocês conhecem, mas esse coletivo desenvolve obras na região da Chapada Diamantina, né? E hoje nós estamos também em diálogo com a Retratos Filmes, né, representado por Vinícius, por Luas, né? Inclusive agradecer a Luas, né, e agradecer a Vinícius, porque foram as duas pessoas, né, sensacionais que impulsionaram a Handsplay sem saber, né, por assim dizer, porque com eles a gente conseguiu o contato de Daniel, o contato da Cardume, contato de pessoas ao redor do Brasil que confiaram na causa. Hoje nós temos pactuados 10 contratos com produtoras, né, que cederam as obras para a Handsplay. A gente, vou até falar algo bem pessoal, porque eu tenho investido muito, né, na Handsplay, inclusive deixando de colocar comida em casa para a Handsplay né, ser desenvolvida, porque a gente está desenvolvendo de fato esse projeto de maneira inédita, singular, porque a gente confia. Quando eu falo a gente, é um grupo, né, aqui em Conquista, que está na vanguarda, né, de 2 pessoas, né, eu, né, e Érica. Eu não consigo hoje desenvolver muitas coisas porque eu sou dedicação exclusiva do Instituto Federal Baiano. Então, eu estou dando assessoramento para, né, a Handsplay. E ao redor do Brasil nós temos várias pessoas que acreditaram na ideia, como intérpretes de Libras,
produtores, os desenvolvedores do nosso sistema, porque eu durante muito tempo estudei sozinho e aí eu desenvolvi a plataforma inicial, aí depois tive que estudar algumas coisas que eu não sabia, como leis, como regulamentação para o streaming. Inclusive a gente tem em diálogo com a vanguarda do pessoal da Ancine agora nessa nova gestão, né, que vai entrar para algumas regulamentações dentro, né, inclusive da cobrança dos impostos que existem, a Condecine, por exemplo, né, que não pode ser cobrada como é cobrada na Netflix ou, né, nessas grandes produtoras aí. Então a gente está aí nesse processo de fortalecimento. Eu gostei muito quando o Daniel me chamou para conversar um pouquinho com vocês, porque a gente, quando o Luas fala sobre as perspectivas, quando ele fez essa pergunta, né, quais são as perspectivas futuras, né, para o que vocês veem, e essa pergunta me fez ali refletir, inclusive, como, né, a gente está inserido dentro desse processo, porque precisa de fato ter essa articulação. Eu, né, sou leigo no audiovisual, mas eu faço parte do usuário final. Então, eu sou um cinéfilo, tá? Eu amo tudo que tiver de cinema, certo? Se for 30 segundos, a 3 horas, 4 horas, eu assisto, enfim. Então, eu amo cinema, né? Eu amo as obras que existem, mesmo aquelas que são encaradas como inferiores, né? Ou que são encaradas por muitas pessoas como ruins, né? Então, eu gosto de todas elas. E nesse sentido, né, eu gostaria muito de ressaltar essa questão do rompimento de bolhas. E como a ajuda de vocês nesse processo tem sido fundamental. Assim como produzir uma obra, né, exige custo, exige tempo, né, a questão da produção, de interpretação também, de igual modo, né, exige um esforço, né, hercúleo. E isso implica dizer, Vinícius, Rai, Luas, Seu Edmundo e Cauã e Daniel. Isso implica afirmar que dentro desse conjunto de coisas, a gente precisa realmente criar fortalecimentos. Hoje a gente não tem recurso nenhum, mas a curto prazo, a gente está também trabalhando dessa mesma forma, a gente pretende fazer um fundo dentro da Renddisplay que possa financiar obras conquistenses. Então, o nosso objetivo é valorizar ainda mais a produção territorial, né? Na verdade, a produção regional, né? Depois territorial e depois nacional. Então, partindo inicialmente, né, de onde a gente nasceu. E eu acho que a questão identitária também do curso deve ser um fator preponderante para a comunidade. Estava até conversando agora um pouco com uma colega que Conquista não sabe que nós temos um curso de excelência de audiovisual, de cinema. Conquista não sabe. A gente está aqui há um pouco mais de 3 anos e a gente só ouviu falar do curso de cinema este ano. Então, existe um fator identitário que precisa ser trabalhado dentro do curso. Eu estou falando isso porque eu faço parte da comunidade externa. Então, com propriedade eu falo que a gente precisa, né, quando eu falo a gente agora, incluindo na comunidade interna, né, levar o curso, levar, né, vender o que nós temos aqui na universidade para fora. As pessoas só vão começar a valorizar o curso de cinema depois que o pessoal souber o que se faz dentro do curso de cinema. Além disso, assim, né, dentro dessa questão da Renddisplay, dentro da questão da Mostra Tagarelas, porque foi uma construção de 10 anos. Depois de 10 anos, a gente lança a primeira plataforma do Brasil e no mundo acessível para pessoas surdas. Hoje vai ter o lançamento depois da apresentação com as pessoas surdas. E mais uma vez, né, eu tenho uma conversa com o Daniel, que a nossa intenção é dialogar com cada produtor, com cada idealizador, para que a gente possa, né, fazer essa parceria de maneira inicial durante 12 meses, né, uma parceria em que vai viabilizar a acessibilidade para a obra do produtor, que o produtor não vai precisar pagar, né, para essas acessibilidades. E uma coisa que a gente percebeu é que hoje existem muitas empresas, serviços de tradução e interpretação, que cobram, por exemplo, a interpretação por minuto. Imagine, por exemplo, um produtor que tem um vídeo de 20 minutos e paga R$60 por minuto para a interpretação.
Então, não é vantajoso para o produtor fazer isso. Não é vantajoso, até porque existe hoje um mercado que a gente chama hoje como mercado podre na alimentação brasileira. Que as pessoas utilizaram a causa a fim de ser mercenário, por assim dizer, né? Enfim, eu não vou entrar nessa seara, mas de assegurar. Só para que vocês possam entender que a gente é do produtor, do idealizador, e que essa obra seja vista na nossa plataforma. Né? E também a ser a primeira, né, a dizer assim, nós temos essa obra aqui, e fazer articulações com os outros streams, né? Porque os streams de guerrilha estão todos articulados. Tem pessoas da Amazônia Flix, né, da Suflix, né, da Libreflix, né, tem Redisplay, enfim, né, tem a Todisplay, e nós estamos fortalecendo ainda mais o diálogo, o fortalecimento. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente está à disposição, né, para que a gente possa dialogar. Né? Vinícius, né, e Luas foram as pessoas maravilhosas que entraram na nossa vida, né, acreditamos que para fortalecer ainda mais o audiovisual conquistense, né, expandindo também para outras regiões. Porque também existem muitas pessoas fora daqui que gostariam de fazer, mas não sabem como fazer. Então, é por isso que a prática extensionista é muito importante para a universidade, bem como para a comunidade. Então, e aí eu, a Isamac, né, também representando o Instituto Federal Baiano, né, dialogando com a Mons Tagarelas, com a Redisplay, e como professor de Libras, eu quero elogiar também vocês pela sensibilidade que vocês tiveram em transmitir um tema tão importante para a comunidade. Quando eu falo tema, tema de cada obra, né, em que vocês conseguem colocar uma causa social em cada obra. Né, desde o aspecto de infância até o aspecto de religiosidade, né, como traz Cova, por exemplo. Né? Então, eu consegui acompanhar todo esse processo, né, de vocês valorizar ainda mais, né, o que eu chamo, né, de rompimento de bolhas. Então, continuem rompendo bolhas, porque eu acredito que esse rompimento de bolhas vai fazer com que a gente, em um momento futuro, não tão futuro assim, não tão longo assim, a gente consiga ter um fator de identidade que conquista, assim como é um polo, que a gente já consegue observar que é um polo, seja referência no processo de inclusão e de acessibilidade, bem como no primeiro stream brasileiro nascido aqui. Então, brasileiro e mundial, né? Querendo ou não, mundial porque não tem. E eu gostaria muito de falar que os parceiros da Redisplay recebem, né, cursos de Libras gratuitos, né, que são disponibilizados por uma plataforma também, totalmente gratuita para os parceiros. Também, né, dentro da Redisplay, a gente assessora, né, no ponto de vista, a gente tem contato com vários surdos. Então, caso vocês pensem em alguma obra futura, ter pessoa surda, né, e tudo, então a gente pode fazer esse link, né, com as pessoas surdas para que possam também fazer parte de projetos inúmeros que vocês podem desenvolver. Então, essa para trazer essas possibilidades, né, para o audiovisual dentro, né, de Conquista. Né? Então, essas possibilidades, né, eu acho que foi essa pergunta que você tenha feito. Eu acho que quais são as possibilidades futuras que, né, vocês podem desenvolver, e a gente quer ser instrumento na mão de vocês, né, para que vocês possam usar esse instrumento ainda mais, né, não só para mostrar a obra de vocês, mas também para garantir acessibilidade para as pessoas surdas. E quando eu utilizo o verbo garantir, é porque a gente está assegurando mesmo o produtor para garantir acessibilidade para a pessoa surda. E essa garantia, ela não só se dá por meio de palavras, ou papéis, ou somente uma pessoa. É um grupo de pessoas que está se esforçando para garantir essa possibilidade. Tá? Então, mais uma vez, em nome da Mons Tagarelas, a Érica está ali só observando, né, e também em nome da Redisplay, agradecer a Daniel também pela possibilidade, e que eu gostaria depois de ter um contato com vocês, com todos vocês, né, para que a gente possa construir ainda mais. Uma dúvida que a Érica perguntou: você participou em Passarinho? Sim, não. No filme. Ah, tá, porque tem um personagem de Passarinho, parecido demais com você. Ah, tá. Mas é isso. E só para deixar bem claro que a gente não tem a intenção de ficar rico, né? A gente não tem. Mas, e uma coisa que eu quero ressaltar na sua fala, Vinícius, é que a gente não trabalha por amor, a gente trabalha porque nós somos profissionais.
E um profissional deve ser respeitado e valorizado pelo trabalho que ele está desenvolvendo, né? Não existe professor por amor. Algumas pessoas que não são profissionais trabalham por amor como professores por amor. Mas professor também é uma profissão, assim como o produtor audiovisual é uma profissão e precisa ser valorizada e respeitada. Então, assim como existe, né, o médico que é profissional encarado como profissional, porque é a gente que está levando cultura, levando ainda mais educação por meio das obras audiovisuais, porque também não são encarados como profissionais. Então, eu acho que a gente precisa colocar esses pingos nos is para deixar bem claro, né, a função de fato, né, a função social que o audiovisual tem para a comunidade. Não só a comunidade regional, local, territorial, mas nacional, né? E uma coisa que é importante deixar bem claro que durante muito tempo, por exemplo, os grandes streams no Brasil não têm valorizado as obras audiovisuais brasileiras. E nesse sentido, né, estava até vendo ali uma informação que 30%, né, das obras audiovisuais brasileiras estão inseridas nesses grandes streams, essas grandes empresas, né? É muito pouco, né? E eu fico imaginando, e os curtas, né? Se os longas, né, não são inseridos, e os curtas, que não são valorizados, né? Se os longas não são, imagine os curtas. E aí eu estava até dialogando que o fundo setorial, né, do audiovisual do Brasil, ele não tem investimento para os curtas, né? Então, por isso que a gente precisa pensar no desenvolvimento de um fundo, né, em que a gente possa assegurar o desenvolvimento de curtas, né? Já que hoje a FSA não consegue valorizar essa questão. Embora existam outras leis, né, recursos que podem ajudar nesse processo. Mas por que não também ser um elemento em que ajude os nossos produtores, quando eu falo nossos produtores, é já pensando, né, nos produtores saindo da UESB, né, e em ser produtor, né, ter a sua produtora, mas também, né, desenvolver projetos para a Rindisplay, né, e que a Rindisplay consiga pegar e financiar esses projetos. Então, a gente entende que hoje nós não temos esses recursos, mas a médio e longo prazo, a curto e médio prazo, a gente vai conseguir, né, a gente confia nesse processo, bem como a gente confia no processo de que os produtores também podem ajudar outras pessoas a entenderem que existe uma plataforma de streaming que podem também ajudar, né? Ajudar, quando eu falo ajudar, não é no termo de ser religioso da fala, né? Mas ajudar a impulsionar o processo de inclusão nas obras audiovisuais. Era isso que eu queria dizer, Daniel. Eu agradeço a você, agradeço também a UESB pela parceria, né, pela Ato 3, e dizer a vocês que nós estamos sempre disponíveis para vocês, para que a gente possa dialogar. Tá bom? Que entendeu e entende a extensão como esse braço extensor mesmo, assim, que se estende para a comunidade, que se estende para a comunidade, traz a comunidade e leva também, sabe? Acho que a gente puxa muitas orelhas, né, quando a universidade não faz o seu dever de casa, mas a gente tem que elogiar também quando ela faz, né? E acho que a gente foi muito feliz nesses encontros com a Pró-Reitoria, né? Enfim, que entende isso e que foi super importante, inclusive, para o que a gente está discutindo aqui agora, né? E espero que a gente consiga cada vez mais romper essas bolhas mesmo, assim, porque eu acho que eu acho muito revolucionário o cinema enquanto ruptura, e acho muito revolucionário, por exemplo, a gente, ao invés de estar numa sala de cinema, gostaria de estar numa Cineplex, gostaria, mas acho muito mais revolucionário estar no Cinema Premier lá em Caetité, sabe? Acho mais revolucionário ainda a gente estar lá em Barreiras, sabe? Então, a gente quer todos os espaços, né? A gente quer mas eu acho tudo muito revolucionário, e eu acho que a ProEx tem entendido e está trabalhando nisso, assim, eu acho muito bonito, e eu tenho muito a agradecer. Eu acho revolucionário trazer a comunidade surda também para pensar nesses conteúdos também, sabe? Para não serem conteúdos feitos por pessoas ouvintes sem entender qual é a cultura da pessoa surda. Então acho que isso é muito massa.
Acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá todo mundo com frio. Todo mundo está querendo que termine logo, né? É isso, eu quero agradecer a todo mundo que, enfim, que acompanhou, o pessoal do diálogo. Quero convidar de novo para a atividade às 6 horas da tarde. Agradecer o pessoal que depois vai nos assistir na vida online, virtual, né? Vai estar depois o vídeo disponível no YouTube. Quero agradecer o pessoal, quero agradecer de novo a Eliana, a Natália, que eu acho que estava por aí, Karina, não sei se está aí. Quero agradecer também os meninos que estão trabalhando dentro da produção do REC, que estão estagiando. Taigo, Hudson, Guilherme, Paulo, enfim, obrigado, vocês foram essenciais para que essa segunda semana acontecesse. É isso. E agradecer os realizadores também, que estão aqui e que não estão. Muito obrigado por fazerem o cinema conquistense. Ya 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 ya